Fala galerinha, tudo certo? Bem-vindo ao canal Reflexões em Jogo e hoje vamos fazer uma continuação do resumão sobre o conteúdo das consequências do pós-guerra na economia global. Lembrando, tá? Quando nós falamos em economia global, nós estamos falando sobre a partir do momento que o mundo se torna conectado, se torna globalizado. E isso acontece a partir de 1500. Uma grande questão que eu quero deixar bem claro assim para vocês é que o capital financeiro, dentro da fluidez e das diferentes fases desse novo contexto de conexão, nós estamos falando o principal fator que seria o capitalismo mercantil, tá? Antes da Revolução Industrial nós temos o capitalismo mercantil, onde ocorrem trocas estabelecidas pelos produtos que são produzidos em determinado continente ou país. Ou seja, a primeira forma do capitalismo mercantil é dentro desse processo de trocas de trabalhos artesanais, conectando essas trocas de uma forma de comércio. E isso ocorre até o período antes da Revolução Industrial do século XVIII. E cada vez mais, com a produção em série e padronizada pela utilização de maquinários, reduziu o tempo gasto para sua realização, aumentando a disponibilidade de produtos, evitando assim o capitalismo mercantil ocorrer. Ou seja, a base de troca agora é em cima de uma moeda, de um valor agregado em cima de uma moeda. As máquinas consistiam em sistemas complexos e caros, que não podiam ser adquiridos por qualquer pessoa desprovida de capital. A posse do maquinário industrial estava sobretudo nas mãos dos comerciantes burgueses. Uma grande questão aqui, estamos falando da Revolução Industrial. E sendo reconhecida como a base do desenvolvimento do sistema de produção capitalista, que ocorreu de uma maneira extensiva entre os séculos XVIII e século XIX nos países europeus, iniciando-se na Inglaterra, e marcou a passagem do sistema de produção artesanal e de manufatura para o sistema industrial, com a utilização de maquinários simples movidos a vapor para acelerar os processos produtivos. Com o avanço dessas novas tecnologias, a segunda revolução industrial nasce, que ocorre no fim do século XIX e início do século XX, e pode ser entendida como o aprofundamento da primeira revolução industrial. Os avanços científicos já mais desenvolvidos foram incorporados mais intensamente ao processo produtivo. As máquinas a vapor deixam de existir, trazendo uma nova alimentação para essas máquinas, a eletricidade e também combustível fóssil. Outro ponto positivo também, o maquinário torna-se mais complexo do que os observados no processo anterior, o que permitiu uma produção ainda mais rápida, consolidando a chamada produção em longa escala. O que se destaca aqui como linha de produção seria o processo do Fordismo, onde tem uma produção com utilização de grandes estoques, realização de uma única tarefa pelo trabalhador, divisão espacial do trabalho, ritmo de produção estabelecido pela própria máquina, ou seja, uma produção constante. E esse acúmulo industrial do capitalismo é chamado de mais-valia, onde o lucro detido pelo dono da fábrica era variável, sendo maior quanto mais se produzia e se vendia. E outra característica é a terceira revolução industrial, conhecida também como técnico-científica, que ocorreu na segunda metade do século XX, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial. Então vemos que quando colocamos tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia, estamos falando do mundo bipolar e o impacto que a Guerra Fria faz dentro das indústrias. As alterações na indústria representadas durante esse período dizem respeito ao uso informacional nas etapas produtivas, na busca pelo aperfeiçoamento e automatização da produção, mais máquinas substituindo a mão de obra. Uma grande característica aqui seria o toyotismo, onde ele traz produção por demanda, redução dos estoques, realização das tarefas múltiplas pelo trabalhador, integração espacial do trabalho, ritmo produtivo estabelecido pela demanda variável.
nem sempre vamos vender mais, então, por isso, essa demanda ela é variável dentro desse processo. E os impactos da revolução industrial na economia global é muito intensa, pois nós estamos falando num processo do capitalismo financeiro, onde muitas empresas acabam adotando estratégias novas. Posso citar aqui a abertura de capital, que, como todos já sabem, estamos falando sobre o investimento, sobre bolsas de valores. A empresa, ela lucra, mas também ela faz um outro processo dentro dessa abertura de capital, que é dividir um pouco da sua parte com investidores, onde ela pode usar esse dinheiro e investir melhor na sua empresa, ou fazendo parcerias com bancos internacionais, como eu já foi citado anteriormente em sala de aula. E aqui eu trago uma chamada de atenção com algumas charges e também uma tabelinha embaixo, onde será que é viável uma linha de produção intensa e aumentar o consumismo da população? Fica a pergunta. Responda aqui embaixo nos comentários se você concorda com esse tipo de produção com demanda cada vez mais alta e um consumismo desenfreado. E como já mencionamos no vídeo anterior e aqui, os impactos da Segunda Guerra Mundial, elas trazem um resultado de redesenho de fronteiras, descolonizações de vários países e mudança nas relações internacionais, principalmente também com fatores potenciais de tecnologias novas dentro dessas linhas de produção. E a divisão do mundo em dois blocos, liderado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, intensificou a Guerra Fria, resultou em conflitos ideológicos, políticos e econômicos como moldaram totalmente o século XXI. E novos mercados consumidores mostraram uma independência em vários territórios pós-guerra, que criou novos mercados, evidenciando o potencial econômico desses países e alterando a dinâmica do comércio global. Então nós já entramos dentro de um processo de capitalismo global, onde o processo de integração das economias ocorre entre empresas e operam além das fronteiras nacionais, promovendo uma rede comercial interdependente. E este sistema se fortalece principalmente pós-Segunda Guerra, facilitando o comércio e investimento entre países. A internacionalização da economia resultou em uma crescente interdependência entre os países, como a facilitação dos fluxos de capitais, bens e serviços. Essa integração econômica é impulsionada por tecnologia, tratados comerciais e a busca por novos mercados consumidores. Ou seja, há uma dependência entre atores econômicos, pois as ondas e crises locais podem desencadear repercussões globais. A interconexão dos mercados torna-se essencial a colaboração e a adaptação entre empresas e governos em um cenário econômico volátil. Então, quando ocorre uma crise em um país, potencialmente pode ser influenciado os outros países economicamente, principalmente países que estão em processo de desenvolvimento. E com o crescimento das empresas internacionais, tem uma grande diferença entre transnacionais e multinacionais, onde as transnacionais elas são descentralizadas e facilita a adaptação local. Já as multinacionais mantêm as filiais com uma abordagem centralizada, ou seja, é a matriz que diz o que deve ou não ser feito, e também a concentração do dinheiro. E essas empresas são fundamentais na expansão do comércio internacional e na disseminação de inovações, como também traz impactos notáveis, inclui a Unilever e a Nestlé como exemplo, que operam em centenas de países. Seus impactos incluem geração de empregos, transferência de tecnologia, assim como desafios relacionados à sustentabilidade. E a partir dos anos 90, diversas economias adotaram políticas neoliberais visando a liberação dos mercados e a desregulamentação. A queda da União Soviética e a globalização impulsionaram essas reformas, gerando um ambiente favorável para o capital, com uma redução de intervenção estatal.
e favorecendo ao mundo com resultados e desafios cada vez mais crescentes. Mas mesmo dentro desse processo, os resultados e desafios são enfrentados de uma maneira cada vez mais complexa, que trouxe desafios como o aumento da desigualdade e crises financeiras. Falta de regulação contribuiu para instabilidades que afetam economias globais, com grandes crises internacionais. E quando falamos em mundo globalizado, nós falamos em grandes contextos, onde criam-se blocos econômicos como o G7, G20 e BRICS, favorecendo uma comercialização entre países, facilitando o seu comércio tanto de importação quanto de exportação, como também a aceitação de novas moedas internacionais dentro desse bloco econômico. Então, a distribuição dos setores econômicos globais é composta de diferentes setores, incluindo agricultura, indústrias e serviços, como a gente vê aqui na imagem em cima, onde destacamos os tecnopolos e a exportação por commodities. E aqui no mapa eu deixo evidenciado onde são as inovações tecnológicas, que nós chamamos de tecnopolos, onde se destacam muito. A gente vê que o Brasil ainda está num processo evolutivo, embora uma parte do Brasil não desenvolva tecnologias. A gente sabe que nós temos aqui no Brasil a Embraer, onde ela exporta aviões, mas ela não desenvolve todas as suas tecnologias. Portanto, o Brasil ele é um grande exportador de commodities, que são produtos primários, como minerais ou agrícolas, que são comercializados em larga escala. São normalmente insumos para a produção de bens acabados, e esses bens acabados, muitos vêm de fora. O Brasil exporta essa matéria-prima, esses produtos, para que eles venham para cá, em forma de produtos acabados. Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, deixa aqui no comentário a parte que mais te chamou a atenção. Se faltou alguma coisa ou ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo também. Curta, comenta, compartilha e se gostou do canal, se inscreva. Até mais, valeu!